Olha, eu sei como isso tudo deve soar para você de verdade. Uma mulher herda uma propriedade e, de repente, começa a falar que tem um Bigfoot morando na floresta. Você provavelmente está pensando que estou tentando atrair turistas, ou que planejo escrever algum livro sensacionalista para faturar em cima dessa febre por criptídeos, ou montar algum tipo de atração de beira de estrada onde as pessoas pagam para ouvir histórias inventadas. Mas não é nada disso, nem de longe. Eu mantive essa informação em segredo absoluto nos últimos 14 anos, justamente porque eu não queria curiosos, investigadores amadores e equipes de televisão pisoteando tudo por aqui, perturbando o que existe nesta terra, destruindo pela exposição e pela intromissão o que foi cuidadosamente protegido por décadas. A única razão pela qual estou finalmente compartilhando um pouco disso agora é que estou chegando aos 50 anos. E a realidade da mortalidade começou a pesar na minha mente de um jeito que não pesava antes, de um jeito que eu não poderia ter previsto quando era mais jovem e me sentia invencível. Passei a acreditar que outra pessoa precisa saber sobre essa situação, precisa entender o que realmente está acontecendo aqui nessas montanhas antes que eu me vá e o conhecimento morra comigo. Antes que essa coisa extraordinária se perca porque eu falhei em transmitir o que aprendi e vivi. Se você vai acreditar no que estou te contando, é uma decisão inteiramente sua. E eu respeito isso completamente. Não estou interessada em convencer céticos, mudar a visão de mundo de ninguém ou ganhar discussões com pessoas que já decidiram que criaturas como essa não podem existir. Estou simplesmente documentando a verdade da minha experiência, exatamente como aconteceu e continua a acontecer, criando um registro que talvez possa ajudar alguém no futuro, alguém que possa se encontrar em uma situação parecida, alguém que possa herdar essa responsabilidade quando eu não for mais capaz de cumpri-la. Isso é um testemunho, não entretenimento. Isso é verdade, não ficção criada para causar efeito. Quando minha tia morreu no início do outono de 2010, me vi herdando inesperadamente toda a sua propriedade, que consistia em 420 acres de terra montanhosa e densamente florestada na região dos Apalaches, no oeste da Virgínia, não muito longe da fronteira com a West Virginia, onde as montanhas se erguem íngremes e antigas dos vales abaixo. A ligação veio do advogado dela, um homem que eu nunca tinha conhecido, numa tarde de terça-feira, enquanto eu estava sentada no meu cubículo, encarando planilhas que pareciam não ter sentido algum. Sua tia Catherine faleceu, ele disse, e você é a única beneficiária de seus bens. Eu mal conhecia minha tia. A vi talvez umas 5 vezes em toda a minha vida, em reuniões de família das quais ela participava a contragosto, sempre parecendo desconfortável nesses ambientes, sempre saindo mais cedo com desculpas vagas. Ela era a irmã mais nova do meu pai, e eles nunca foram próximos, depois que ela se mudou para as montanhas em meados dos anos 70, após o divórcio. A família a considerava uma excêntrica, a esquisitona que escolheu o isolamento em vez de uma vida normal, que rejeitou o sucesso e a estabilidade convencionais por alguma razão incompreensível que ninguém entendia. Minha tia viveu sozinha naquela propriedade por quase 35 anos após o divórcio, raramente se aventurando na pequena cidade a 15 milhas de distância, exceto quando era absolutamente necessário para comprar suprimentos que não conseguia produzir, coisas como farinha, café e ferramentas que exigiam uma fabricação que ela não podia replicar no isolamento. Os moradores locais a consideravam excêntrica, na melhor das hipóteses, e possivelmente instável, na pior. Uma daquelas eremitas das montanhas que rejeitaram a sociedade e a companhia humana por razões que as marcavam como problemáticas ou estranhas. Mas a verdade, que eu só viria a entender muito mais tarde,
era que ela simplesmente valorizava sua privacidade acima de tudo e havia se cansado da sociedade humana com todas as suas complicações, hipocrisias e exigências infinitas de conformidade a expectativas que ela achava sufocantes. Ela havia encontrado algo naquelas montanhas, algo que fazia a sociedade humana convencional parecer superficial e sem sentido em comparação. Ela deixou tudo para mim em um testamento meticulosamente preparado, com 15 páginas, que detalhava cada aspecto da transferência da propriedade, junto com a modesta cabana que ela construiu com as próprias mãos ao longo de vários anos no início dos anos 80, usando madeira extraída da própria terra, e incluiu uma carta escrita à mão que continha apenas uma frase de instrução, que inicialmente descartei como uma divagação filosófica sem sentido. A frase dizia: "Dê tempo para a montanha te aceitar e honre o que você encontrar lá." Na época em que recebi essa mensagem enigmática, sentado no escritório do advogado assinando um documento atrás do outro, eu não tinha absolutamente nenhuma base para entender o que ela queria dizer. Presumi que ela estava falando metaforicamente sobre se adaptar à vida rural, o período de ajuste necessário ao fazer a transição de um ambiente urbano para o isolamento remoto. Ou talvez fazendo alguma declaração filosófica sobre paciência e observação em ambientes naturais, sobre aprender a desacelerar e prestar atenção a ritmos diferentes da vida na cidade. Eu certamente não imaginei que ela estava me dando uma instrução literal sobre algo extraordinário que vivia naquela propriedade, algo que exigiria protocolos e abordagens específicas. Eu tinha 34 anos na época, presa em um cargo administrativo que acabava com a minha alma em um escritório corporativo em Richmond, passando no mínimo 40 horas por semana, muitas vezes mais perto de 50 ou 55, em um cubículo bege, sob luzes fluorescentes agressivas que me davam dor de cabeça, realizando tarefas que pareciam totalmente sem sentido e desconectadas de qualquer coisa que importasse no mundo, não contribuindo com nada de valor para a sociedade ou para o meu próprio senso de propósito e realização. Eu processava papelada, participava de reuniões, escrevia relatórios que ninguém lia e participava de iniciativas corporativas que existiam apenas para justificar o emprego de alguém ou criar a aparência de produtividade. O trabalho era entorpecente em seu tédio, destruidor de almas em sua inutilidade. Eu acordava toda manhã com uma sensação de pavor, sabendo que tinha que voltar para aquele escritório, sentar naquele cubículo, fingir que me importava com coisas que não importavam. A perspectiva de fazer isso por mais 30 anos, até a aposentadoria, parecia uma sentença de prisão, uma morte lenta de tudo que fazia a vida valer a pena. A perspectiva de possuir toda aquela terra montanhosa representava uma possibilidade de fuga que parecia quase milagrosa, uma oportunidade de recomeçar minha vida completamente, com base em princípios diferentes, de viver de acordo com valores nos quais eu realmente acreditava, em vez de expectativas corporativas e convenções sociais que eu nunca concordei em seguir. Parecia que uma porta havia se aberto em uma parede que eu encarava há anos. Uma saída de uma armadilha na qual eu havia entrado sem perceber completamente o que estava abrindo mão. Uma fuga das luzes fluorescentes, das planilhas, das reuniões sem sentido e da ansiedade constante de baixo nível que havia se tornado meu estado normal. Uma chance de viver diferente, de descobrir como a vida poderia ser se eu fizesse escolhas baseadas no que realmente importava para mim, em vez do que a sociedade dizia que eu deveria querer. Pedi demissão 3 semanas após receber a papelada da herança, escrevendo uma breve carta com aviso prévio de 2 semanas e citando motivos pessoais para sair. Meu supervisor pareceu perplexo, tentou me convencer a ficar,
me ofereceu um aumento e uma promoção que significariam mais dinheiro, mas também mais responsabilidade e mais tempo presa naquele prédio. Recusei educadamente e trabalhei meus últimos dias, limpando minha mesa, deletando arquivos, finalizando projetos que seriam repassados para outra pessoa que se importaria tão pouco quanto eu. Meus colegas de trabalho me trataram como se eu estivesse cometendo um erro terrível, abandonando a segurança e os benefícios por alguma fantasia romântica sobre a vida rural que inevitavelmente me decepcionaria. Eles perguntaram o que eu faria para ganhar dinheiro, para ter plano de saúde, para ter vida social. Eles me alertaram sobre o isolamento, o tédio e as duras realidades de viver sem as conveniências modernas. Eu sorri, assenti e não tentei explicar que aquelas conveniências pareciam correntes, que o isolamento soava como o paraíso em comparação com escritórios abertos e socialização forçada, que o tédio seria preferível à ansiedade crônica com a qual eu vivia. Empacotei metodicamente tudo o que importava do meu pequeno apartamento de um quarto, o que no fim das contas era surpreendentemente pouca coisa. A maior parte do que eu possuía eram móveis, eletrônicos e roupas que pareciam projetados para a vida que eu estava deixando, e não para a que eu estava começando. Vendi ou doei a maior parte, mantendo apenas o essencial. Livros, equipamento de acampamento, ferramentas, roupas quentes adequadas para os invernos na montanha. Despedi-me dos poucos amigos que consegui manter apesar da minha insatisfação crônica com a vida na cidade, pessoas que eu conhecia há anos, mas das quais nunca fui realmente próxima, relacionamentos que pareciam superficiais e mantidos mais por hábito do que por uma conexão genuína. Eles me desejaram sorte com aquele tom que sugeria que achavam que eu estava cometendo um erro enorme, mas eram educados demais para dizer isso diretamente. E então eu carreguei tudo que estava guardando na minha velha picape Toyota e dirigi para o oeste, em direção às montanhas, para começar o que quer que este novo capítulo da minha existência viesse a ser, me afastando de Richmond com uma sensação de libertação tão intensa que era quase assustadora em seu poder. Lembro-me vividamente da viagem, vendo a cidade desaparecer no meu retrovisor, observando a paisagem se transformar gradualmente de subúrbios para pequenas cidades e depois para a floresta, sentindo como se estivesse trocando de pele, me tornando alguém diferente a cada milha que passava. A adaptação foi consideravelmente mais desafiadora do que eu havia ingenuamente previsto. Não havia conexão de internet alguma, o serviço de celular era instável, na melhor das hipóteses, e completamente inexistente na maior parte da propriedade. E meu vizinho mais próximo morava a cerca de 12 milhas de distância, por uma estrada de terra esburacada que se tornava completamente intransitável durante chuvas fortes ou neve no inverno. Mas me vi apreciando o silêncio profundo de maneiras que não esperava, desejando-o, na verdade, precisando daquela ausência de barulho e complicação humana. A cabana que minha tia construiu era pequena, mas notavelmente bem feita, demonstrando uma habilidade genuína e atenção aos detalhes estruturais que me impressionaram imediatamente assim que a vi. Ela claramente sabia o que estava fazendo. Havia dedicado tempo para aprender técnicas de construção adequadas, não havia feito gambiarras ou se contentado com o suficiente quando podia alcançar o excelente. Tinha um quarto com uma janela voltada para o leste para pegar a luz da manhã, posicionada perfeitamente para que o nascer do sol te acordasse naturalmente, sem a necessidade de despertadores, uma escolha de design que demonstrava compreensão dos ritmos naturais. Havia uma área de cozinha equipada com um fogão a lenha, que servia tanto para cozinhar quanto para aquecer, junto com uma pequena pia conectada a uma bomba manual que puxava a água de uma nascente,
localizada morro acima da cabana, fornecendo água limpa e fria por simples alimentação por gravidade. A sala de estar era centrada em torno de uma lareira de pedra que ela construiu usando rochas coletadas da propriedade, cada pedra cuidadosamente selecionada e encaixada. O trabalho artesanal evidente em como as pedras se travavam perfeitamente sem argamassa em alguns lugares, criando uma estrutura que duraria séculos. E uma varanda coberta que oferecia vistas deslumbrantes das cordilheiras florestadas que se estendiam em todas as direções até onde a vista alcançava. Camadas de montanhas azuladas se perdendo na distância, uma vista que nunca se tornava comum, não importava quantas vezes eu olhasse para ela. Ela havia construído tudo usando madeira extraída de sua própria terra, cortando e serrando a madeira ela mesma com equipamentos que ainda estavam em um pequeno galpão atrás da cabana, uma serraria portátil e várias ferramentas manuais, todas cuidadosamente mantidas e guardadas. As paredes internas eram forradas com prateleiras contendo centenas de livros sobre tópicos que iam de história natural à filosofia e habilidades práticas como carpintaria, coleta de alimentos e rastreamento de animais, junto com vários diários cheios de suas observações manuscritas sobre padrões climáticos, comportamento animal, fenologia de plantas e outras notas de naturalista acumuladas ao longo de décadas de observação atenta. Passei horas lendo esses diários durante meus primeiros meses na propriedade, aprendendo com seus registros detalhados, entendendo como ela havia documentado tudo sobre esta terra com precisão científica. Sua caligrafia era limpa e legível, suas observações específicas e detalhadas. Ela havia anotado as datas exatas em que certas flores silvestres desabrochavam a cada ano, rastreado mudanças na população de animais selvagens ao longo de décadas, registrado padrões climáticos e os comparado ano a ano. Não havia televisão, nem computador, nem conexão com o fluxo constante de informações e entretenimento digital que domina a vida contemporânea e mantém as pessoas distraídas da experiência direta. Apenas a floresta, as montanhas, o riacho que corria pelo vale abaixo o ano todo, independentemente das condições de seca, e um silêncio tão completo que inicialmente parecia opressor, quase desconfortável, até que aprendi a ouvir os sons sutis que o preenchiam, em vez de defini-lo como ausência de ruído. O silêncio, na verdade, não era silencioso quando você prestava atenção. Estava cheio do vento, se movendo por diferentes tipos de árvores, cada espécie criando sons distintos, cheio de cantos de pássaros e sons de insetos, e o murmúrio distante da água correndo sobre as rochas, cheio de galhos estalando e folhas farfalhando, e todos os pequenos sons que compõem o ruído ambiente de lugares selvagens, quando os humanos não os estão abafando com barulho mecânico. Durante meus primeiros meses na propriedade, dediquei a maior parte da minha energia à manutenção básica e aos reparos necessários na cabana e nas construções externas, limpando anos de mato acumulado das trilhas que minha tia havia estabelecido e explorando sistematicamente diferentes seções da terra para desenvolver uma familiaridade íntima com sua geografia e caráter. Eu passava dias inteiros caminhando pela floresta, às vezes cobrindo 10 ou 12 milhas em um dia, tentando entender o que havia cativado minha tia tão completamente neste lugar, a ponto de ela passar voluntariamente mais de 3 décadas aqui em isolamento virtual. A floresta era dominada por carvalhos, nogueiras e choupos tulipa maduros, com densas camadas de subbosque de rododendros e loureiros da montanha, que criavam matagais quase impenetráveis em algumas áreas. Veados de cauda branca eram abundantes a ponto de serem quase comuns. Eu os via diariamente. Perus selvagens se moviam pela propriedade em grandes bandos.
Ursos negros estavam presentes, embora geralmente evitassem encontros diretos com humanos. A diversidade de pássaros era notável. Espécies que eu só tinha visto em guias de campo, de repente, se tornaram companheiros diários. A terra parecia vital e viva, de maneiras que os ambientes urbanos, com seu asfalto e paisagismo controlado, jamais poderiam se aproximar. A propriedade continha características naturais notáveis que demonstravam por que minha tia havia escolhido aquele trecho específico de terra. Um riacho alimentado por uma nascente se originava no alto da cordilheira e fluía consistentemente o ano todo, independentemente das condições de seca, sua água fria e clara, sustentando populações de trutas de riacho nativas. Árvores antigas, provavelmente com 200 anos ou mais, se erguiam sobre o crescimento mais jovem em bosques espalhados, onde a extração de madeira nunca havia chegado. Pradarias abertas, que talvez tivessem sido desmatadas para pastagem, mas abandonadas por décadas, agora explodiam com flores silvestres a cada primavera e verão. Afloramentos rochosos ao longo da linha do cume proporcionavam vistas panorâmicas espetaculares que se estendiam por 50 milhas ou mais em dias claros, paisagens que incluíam camadas de montanhas azuladas se perdendo em horizontes distantes. E o céu noturno, não ofuscado pela poluição luminosa de cidades ou vilas, revelava a Via Láctea em detalhes impressionantes. Milhares de estrelas visíveis simultaneamente, ocasionalmente meteoros riscando a escuridão. Eu nunca havia experimentado nada remotamente comparável a este nível de beleza natural e isolamento. Comecei a notar ocorrências incomuns por volta do início do meu 4º mês na propriedade. Inicialmente, eram coisas pequenas que não me pareceram particularmente significativas ou importantes de imediato. Eu descobria montes de pedras cuidadosamente empilhadas perto da margem do riacho, às vezes 4 ou 5 rochas equilibradas de forma impossível umas sobre as outras, em formações que claramente não eram resultado de processos geológicos naturais ou do acaso. Minha primeira suposição foi que minha tia devia ter criado essas estruturas anos atrás, talvez como marcadores de trilha ou simplesmente como uma prática meditativa. Mas os limites da propriedade estavam claramente sinalizados com placas de proibida a entrada, e não havia trilhas de caminhada ou servidões de acesso público que explicassem visitantes criando esses marcadores. Então, comecei a encontrar arranjos de galhos quebrados que apareciam da noite para o dia em locais por onde eu havia passado no dia anterior. Galhos deliberadamente dobrados e entrelaçados para formar padrões distintos em forma de X ou estruturas arqueadas, definitivamente não o resultado aleatório de danos de tempestade ou queda de galhos. Tentei racionalizar essas descobertas como fenômenos naturais, talvez veados, esfregando o veludo de seus chifres ou ursos, marcando território. Mas as explicações pareciam inadequadas e pouco convincentes, mesmo enquanto eu as dizia para mim mesma. Os galhos estavam posicionados muito alto do chão, às vezes a 8 ou 9 pés de altura nas árvores. Os padrões mostravam intencionalidade e complexidade demais. Eles foram manipulados deliberadamente com força e paciência significativas por algo capaz de alcançar o alto das árvores e entrelaçar galhos vivos sem quebrá-los. Também descobri pegadas que não correspondiam a nenhuma espécie de vida selvagem que eu pudesse identificar através dos meus guias de campo ou pesquisa online. Eram impressões enormes na lama macia perto do riacho e em trechos de solo nu ao longo das trilhas, medindo pelo menos 17 polegadas de comprimento e mostrando 5 marcas de dedos distintas, juntamente com o que parecia ser uma clara impressão de calcanhar.
Eram grandes demais para serem pegadas de urso negro e completamente erradas em forma e proporção. Largas demais, humanas demais em sua configuração, apesar do tamanho. Quando encontrei uma sequência dessas pegadas, o comprimento da passada entre elas sugeria algo caminhando ereto com um passo que cobria significativamente mais terreno do que os meus próprios passos. Algo alto e poderoso, se movendo pela floresta sobre 2 pernas, em vez de 4. Qualquer que fosse a criatura que estava fazendo essas impressões, era de tamanho substancial e claramente bípede, caminhando pela minha propriedade regularmente, a julgar pela frequência com que eu encontrava pegadas frescas. Uma manhã, em meados de setembro, acordei, saí para a varanda e encontrei um pedaço de carcaça de veado colocado bem em frente à porta da cabana. Era o quarto traseiro, relativamente fresco, não poderia ter mais do que algumas horas, a julgar pela condição da carne e pelo fato de o sangue ainda estar um tanto fluido. A carne havia sido arrancada do osso, em vez de cortada com qualquer tipo de lâmina, as bordas irregulares mostrando marcas de dentes ou talvez de dedos. Definitivamente, não os cortes limpos que uma faca produziria. Meu pensamento imediato foi que um urso devia ter deixado isso, mas essa explicação se desfez rapidamente sob escrutínio. Ursos não deixam comida para trás sem comer. São comedores oportunistas que consomem tudo o que está disponível. E isso não havia sido deixado cair ou arrastado para a varanda por acaso. Foi colocado deliberadamente, posicionado com clara intencionalidade, bem onde eu o veria imediatamente ao abrir a porta. Isso era um presente, uma oferenda, o que implicava pensamento consciente e propósito por trás da ação. Senti um medo genuíno naquele momento, não vou fingir que não. Peguei o rifle que minha tia mantinha na cabana, um de ação por alavanca calibre 30-30, com o qual eu vinha praticando em um campo de tiro improvisado, e o levei para a varanda, onde fiquei sentado por mais de 1 hora, examinando a linha das árvores em todas as direções, observando por movimento, ouvindo por sons que pudessem indicar o que havia deixado essa oferenda. Nada se mexeu, exceto o vento movendo as folhas e os sons ambientes normais da floresta, pássaros cantando, o riacho borbulhando ao longe sobre as rochas. Pensei em ligar para alguém pedindo ajuda ou conselho, mas o absurdo dessa conversa me deteve. O que exatamente eu relataria? Departamento do xerife. Algo deixou carne na minha varanda. Podem mandar um delegado para investigar? Eles pensariam que eu estava tendo algum tipo de episódio psicológico, uma mulher da cidade que não conseguia lidar com o isolamento rural e estava inventando dramas. Embrulhei a carne de veado em sacos plásticos e a guardei no freezer. Depois esfreguei as tábuas da varanda com uma escova e água com sabão. Naquela noite, mal dormi, sentando-me repetidamente a cada pequeno som, o rifle apoiado ao alcance da mão contra minha mesa de cabeceira. Mas nada de incomum aconteceu. A noite passou apenas com os sons noturnos típicos, corujas caçando, coiotes uivando em vales distantes. Aproximadamente 10 dias depois, a mesma coisa aconteceu novamente. Desta vez, a oferenda era um coelho, já esfolado e eviscerado, a carne limpa e pronta para cozinhar, posicionada exatamente no mesmo local na varanda que o presente anterior. Meu medo havia diminuído consideravelmente nesta segunda ocorrência, substituído principalmente por uma curiosidade intensa e o início de um entendimento. Qualquer que fosse a entidade que estava deixando essas oferendas, claramente não estava tentando me assustar ou me expulsar da propriedade. Se a intenção fosse ferir ou intimidar, haveria inúmeras oportunidades para uma criatura grande e poderosa atingir esse objetivo facilmente. Eu estava vulnerável aqui, sozinha e isolada, longe de qualquer possibilidade de ajuda. Mas, em vez de comportamento ameaçador, eu estava recebendo comida, sustento,
provisões que exigiam esforço e habilidade para adquirir. Isso indicava intenção e pensamento, possivelmente até o que poderia ser interpretado como um gesto de bondade ou boas-vindas de algo que reconhecia minha presença e estava escolhendo interagir positivamente. Tomei uma decisão que pareceu simultaneamente intuitiva e um pouco absurda. Eu retribuiria, ofereceria algo em troca, tentaria estabelecer comunicação através dessa troca de presentes. A lógica dessa decisão era obscura até para mim mesma, operando mais por instinto do que por planejamento racional, mas parecia correta de maneiras que eu não conseguia articular completamente. Selecionei várias maçãs do suprimento que havia trazido da cidade, caminhei até a borda da clareira onde a floresta começava e as arrumei cuidadosamente sobre uma rocha plana que se projetava do chão. Então voltei para a cabana e me posicionei na janela, de onde podia observar a rocha sem ser óbvia sobre minha vigilância. Senti-me ridícula, como alguém tentando fazer amizade com um fantasma ou tentando se comunicar com uma entidade que provavelmente não existia fora da minha imaginação. Mas eu não conseguia me livrar da poderosa intuição de que algo real e inteligente estava se aproximando, tentando fazer contato, e que responder apropriadamente importava mais do que manter um distanciamento cético. Nada aconteceu por horas. A tarde se transformou em noite, a noite em escuridão total, e eventualmente desisti da minha vigília e fui para a cama, incerta se esse experimento havia sido um tolo desperdício de esforço ou o começo de algo significativo. Quando saí da cabana na manhã seguinte e caminhei até a rocha para verificar, as maçãs haviam desaparecido completamente. Em seu lugar, havia um arranjo organizado de frutas de mamão selvagem, vários punhados delas posicionados em uma pequena pirâmide no local exato onde eu havia deixado minha oferenda. Meu coração começou a disparar, o pulso acelerando com uma combinação de excitação, incredulidade e algo próximo ao assombro. Isso era uma comunicação inconfundível, prova de inteligência, intenção e compreensão da reciprocidade, o contrato social de troca que forma a base do relacionamento. Algo nessas montanhas estava conscientemente se comunicando comigo, deliberadamente fazendo contato, demonstrando compreensão da troca de presentes como uma forma de linguagem e conexão. Mantive esse padrão de troca consistentemente nas semanas e meses seguintes. A cada poucos dias, eu deixava algo naquela rocha ou, às vezes, em outros locais ao redor da clareira, frutas, nozes, pão e, ocasionalmente, comida cozida que sobrava das minhas refeições. E todas as vezes, sem falha, o que quer que eu deixasse era pego e algo era deixado em seu lugar. Mais frutas silvestres, variedades incomuns que eu não sabia que cresciam na propriedade. Pinhas perfeitas arranjadas em padrões geométricos. Uma vez, um ninho de pássaro que havia caído intacto de um galho alto, delicado e complexo em sua construção. Outra vez, uma coleção de pedras de rio lisas de cores diferentes, brancas, cinzas, rosas e verdes, arranjadas em um círculo perfeito. Essas trocas se tornaram um ritual que estruturava meus dias, me davam algo para esperar, me faziam sentir menos isolada, apesar da ausência de contato humano. Eu não estava mais sozinha nesta montanha. Eu estava em diálogo com algo, compartilhando espaço e estabelecendo um relacionamento, mesmo que eu ainda não entendesse completamente o que era esse algo. A noite em que realmente vi a criatura foi no final de outubro, cerca de 7 meses depois de eu ter me mudado para a propriedade. 7 meses de aclimatação gradual a este lugar e seus ritmos. 7 meses aprendendo lentamente a ver, ouvir e entender o que a floresta estava me dizendo. Eu estava sentada na varanda depois de terminar o jantar, enrolada em um cobertor de lã pesado contra o ar frio do outono que carregava o cheiro agudo da geada que viria antes da manhã.
bebendo um chá que havia esfriado enquanto eu me distraía, com as estrelas surgindo uma a uma à medida que o crepúsculo se aprofundava na noite completa. Cada ponto de luz se tornando visível à medida que a escuridão tomava conta do céu. A floresta ao meu redor estava relativamente quieta daquela maneira particular das noites de outubro. Apenas os sons usuais de corujas começando suas caçadas com seus pios questionadores e gritos agudos. Grilos fornecendo seu ritmo ambiente que continuaria até que uma geada forte os silenciasse para a estação. Vocalizações ocasionais de coiotes distantes flutuando pelos vales como risadas, selvagens levadas pelo vento. Então ouvi algo se movendo entre as árvores ao norte da cabana, algo que não fazia nenhuma tentativa de ser furtivo ou se esconder. Algo que claramente não estava preocupado em ser ouvido ou detectado. Galhos estalaram audivelmente sob um peso significativo, estalos altos que ecoaram pela noite silenciosa, sons que deixavam claro que o que quer que estivesse se aproximando era massivo e se movia sem cuidado particular. Passos pesados criaram vibrações que eu podia sentir através das tábuas da varanda, mesmo à distância, impactos rítmicos que sugeriam algo grande e bípede, em vez do andar quadrúpede de um veado ou urso. Meu primeiro instinto foi que um alce havia entrado na propriedade. Eles ocasionalmente passavam por terras vizinhas durante seus movimentos sazonais, mas o ritmo do movimento estava completamente errado para um alce ou qualquer outra criatura de 4 patas que eu conhecia. Era locomoção bípede, sem dúvida, 2 pernas, não 4, passos pesados e deliberados que sugeriam uma massa substancial, se movendo em uma postura ereta, andando como os humanos andam, mas mais pesado. Cada passo carregando mais peso do que qualquer humano poderia pesar. Meu coração começou a disparar, a adrenalina inundando meu sistema com aquela sensação elétrica particular que vem com perigo potencial ou eventos extraordinários, fazendo minhas mãos tremerem levemente e minha respiração acelerar. Levantei-me lentamente da minha cadeira, instintivamente alcançando o rifle que eu havia começado a manter apoiado no corrimão da varanda após aquelas ocorrências incomuns anteriores, minha mão se fechando em torno da madeira gasta e familiar da coronha. Mas algo me impediu de realmente pegá-lo, levantá-lo, colocar uma bala na câmara. Algum senso intuitivo de que exibir uma arma seria a resposta errada naquele momento, que o que quer que estivesse se aproximando não era uma ameaça da maneira que ursos ou pumas poderiam ser, que esta situação pedia abertura em vez de uma postura defensiva. Minha mão soltou o rifle e eu fiquei ali de mãos vazias, vulnerável, esperando para ver o que emergiria da escuridão. Os passos pararam na borda da clareira, talvez a 60 pés, de onde eu estava congelada na varanda. Minha respiração visível no ar frio, meu coração martelando tão forte que eu podia sentir o pulso na minha garganta. Eu podia ver uma forma na escuridão, onde a floresta encontrava a clareira, alta e larga, mas a luz da lua insuficiente impedia uma observação detalhada, reduzia a figura a uma silhueta contra um fundo ligeiramente menos escuro, uma sombra entre as sombras. Mas mesmo como uma silhueta, a forma era inconfundível em sua estranheza, sua impossibilidade. A forma era massiva, isso ficou imediatamente óbvio mesmo sem detalhes claros, com pelo menos 8 ou 9 pés de altura, pelo que eu podia estimar. Talvez mais. Uma altura que me fez sentir pequena e vulnerável de uma forma que eu não experimentava desde a infância. Os ombros eram largos, mais largos do que os de qualquer humano, mais largos do que parecia fisicamente possível, sugerindo uma força e poder além de qualquer coisa que eu já havia encontrado. Isso não era um animal em pé sobre as patas traseiras temporariamente. Era uma criatura bípede, algo que andava ereto naturalmente. Algo que pertencia à mitologia e à lenda,
em vez de estar a 60 pés de mim em uma realidade documentada. Permanecemos naquele quadro congelado pelo que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas 30 ou 40 segundos. Eu parada, imóvel na varanda, mal respirando, meu corpo inteiro tenso com o esforço de permanecer quieta. A forma parada igualmente imóvel na borda da floresta, ambos nos avaliando através do espaço que nos separava, tentando entender o que aquele encontro significava, o que aconteceria a seguir, se isso era o começo ou o fim de algo. O silêncio era absoluto, exceto pelo meu coração trovejando em meus ouvidos e o leve som do vento se movendo pelas árvores próximas. O tempo pareceu desacelerar ou parar completamente, o momento se estendendo e se alongando até parecer que estávamos parados assim para sempre, como se pudéssemos ficar assim pelo resto do tempo. Dois seres de mundos diferentes, compartilhando espaço e atenção. Então, a forma se moveu ligeiramente, transferindo o peso de uma perna para a outra em um gesto que parecia quase nervoso ou incerto, muito humano em sua qualidade, apesar de vir de algo decididamente não humano, e fez um som que mudou tudo o que eu pensava entender sobre esta situação. A vocalização não foi agressiva ou ameaçadora, não foi um rugido ou um rosnado ou qualquer som que indicasse perigo ou hostilidade. Foi uma vocalização baixa, que parecia carregar um significado que eu não conseguia traduzir, complexa e modulada, quase como palavras em uma língua que eu não conhecia, sons que subiam e desciam com o que parecia ser uma fraseologia intencional, comunicação em vez de simples ruído animal. O som transmitia algo, eu tinha certeza disso, mesmo que não pudesse identificar o que estava sendo comunicado, alguma combinação de curiosidade e cautela, e possivelmente até mesmo um cumprimento, embora eu pudesse estar lendo demais em sons que não significavam nada que eu pudesse compreender. Meu medo, que havia disparado inicialmente quando ouvi os passos se aproximando, começou a se dissipar gradualmente enquanto eu estava ali ouvindo aquela vocalização, substituído por uma curiosidade intensa e uma estranha sensação de privilégio, de ter acesso a algo raro e importante, algo que a maioria das pessoas nunca experimentaria, nem mesmo acreditaria ser possível. Esta era a fonte dos presentes que eu vinha encontrando, o criador das pilhas de pedras e dos arranjos de galhos e das oferendas de carne cuidadosamente colocadas. Este era o ser que vinha compartilhando esta montanha com minha tia por décadas antes de mim, que havia aceitado sua presença e desenvolvido um relacionamento com ela, que agora estava estendendo essa mesma aceitação hesitante a mim. Isso era o Bigfoot, Sasquatch, qualquer que seja o nome que as pessoas usassem para algo que supostamente existia apenas na mitologia, em fotografias borradas e em relatos de testemunhas oculares contestados. Exceto que não era mitologia ou relatos contestados. Estava ali na minha frente, a 60 pés de distância, mas absolutamente real. Tão sólido e físico quanto a cabana, as árvores ou as próprias montanhas. A prova de que o mundo continha mais mistério e maravilha do que eu jamais imaginei. Eu não sabia o que fazer. Não tinha roteiro ou protocolo para esta situação. Então simplesmente levantei uma mão lentamente, no que esperava ser interpretado como um gesto de paz e reconhecimento. A forma permaneceu imóvel por mais alguns segundos. Então vi o que poderia ter sido seu braço se levantando em um gesto semelhante, espelhando meu movimento. Então se virou e voltou para a floresta, movendo-se com um silêncio surpreendente para algo tão grande, e em instantes o som de sua passagem havia desaparecido completamente, me deixando sozinha na varanda na escuridão, tremendo levemente com a adrenalina, a admiração e a profunda percepção de que tudo que eu pensava entender sobre o mundo
acabara de se revelar incompleto. Mal dormi naquela noite, deitada na cama repassando aqueles momentos repetidamente, questionando se eu realmente tinha visto o que pensei ter visto, se o isolamento e a imaginação haviam se combinado para criar uma alucinação. Mas a evidência era substancial demais para ser descartada. As pegadas, os presentes, as pedras e galhos arranjados, as oferendas de carne, tudo isso apontava para algo real e físico habitando esta propriedade. Minha tia sabia, percebi com uma clareza súbita. Aquela nota enigmática sobre honrar o que eu encontrasse na terra, sobre dar tempo para a montanha me aceitar, ela estava tentando comunicar exatamente esta situação sem declará-la explicitamente. Ela viveu aqui com esta criatura por mais de 30 anos, desenvolveu um relacionamento com ela, foi aceita por ela. E agora ela estava tentando estender essa aceitação a mim, testando se eu poderia ser confiável, se eu respeitaria sua existência e privacidade. O padrão de nossa interação evoluiu gradualmente ao longo dos meses e anos que se seguiram àquele primeiro avistamento. Continuei deixando presentes, expandindo a variedade de oferendas à medida que aprendia o que parecia ser mais apreciado. Legumes frescos da horta que eu havia estabelecido, pães e bolos quando eu os fazia. Ocasionalmente, peças de roupa quando o tempo esfriava, pensando que talvez ela apreciasse algo para ajudar com o calor, embora estas fossem sempre deixadas intocadas e, eventualmente, parei de oferecê-las. A criatura que comecei a pensar nela como fêmea, embora não tivesse nenhuma evidência real para essa atribuição de gênero além da intuição e uma qualidade de movimento que me parecia feminina, continuou a retribuir com uma consistência notável. Os presentes que ela deixava evoluíram para incluir coisas que pareciam escolhidas especificamente para mim, em vez de oferendas genéricas. Rochas interessantes que continham impressões de fósseis ou formações minerais incomuns. Penas de espécies raras de pássaros. Uma vez, um chifre de veado que era perfeitamente simétrico e bonito. Pareciam coisas pessoais, como se ela estivesse prestando atenção ao que eu poderia apreciar, demonstrando compreensão de minhas preferências e interesses. Comecei a vê-la com mais frequência, embora sempre à distância, sempre em circunstâncias que deixavam os limites claros. Ela aparecia na borda da clareira no início da manhã ou no crepúsculo da noite, parada imóvel, enquanto nos observávamos através do espaço entre nós. Nunca se aproximando mais do que 40 ou 50 pés, sempre mantendo aquela zona de segurança que presumivelmente parecia segura para ela. Aprendi a reconhecer sua silhueta, as proporções particulares de seu corpo, a maneira como ela ficava com uma leve inclinação para a frente, a forma de sua cabeça e ombros. Ela era enorme, provavelmente com 8 pés e meio de altura, coberta por um pelo marrom avermelhado escuro que parecia emaranhado em alguns lugares, possivelmente pela exposição ao tempo ou talvez por rolar na vegetação. Seu rosto, quando eu ocasionalmente o vislumbrava com melhor luz, era simultaneamente humano e não humano, com uma arcada supraciliar pesada e um nariz largo e achatado, mas olhos que transmitiam uma inteligência e emoção inconfundíveis, uma consciência e intenção que transcendiam o instinto animal. Um incidente em particular solidificou nosso relacionamento e demonstrou que ela estava ativamente cuidando de mim de maneiras que iam além da simples coexistência ou tolerância passiva da presença humana em seu território. Era início da primavera, provavelmente meu 2º ano na propriedade, quando eu ainda estava aprendendo sobre a terra e cometendo erros de segurança e atenção que o tempo mais experiente me teria ensinado a evitar. E eu estava a várias milhas da cabana,
trabalhando na limpeza de uma seção de trilha que havia ficado coberta de mato durante o inverno, quando a neve pesada e os galhos caídos bloquearam os caminhos que eu havia estabelecido no ano anterior. Eu estava intensamente focada no trabalho físico, serrando galhos caídos com uma serra manual e arrastando o mato para fora do caminho para empilhar e queimar mais tarde, suando, apesar das temperaturas frescas da primavera, não prestando atenção adequada aos meus arredores, como se deve fazer sempre em lugares selvagens onde vivem animais perigosos e situações imprevisíveis podem se desenvolver rapidamente. Um urso negro, provavelmente um macho adulto com base no tamanho que estimei em mais de 300 quilos, emergiu da vegetação densa a aproximadamente 20 pés de onde eu estava trabalhando, aparecendo com aquela quietude súbita que grandes predadores conseguem alcançar em um momento invisível e no momento seguinte totalmente presente. Parado ali, me observando com pequenos olhos escuros que não mostravam medo e possivelmente hostilidade. Era primavera, o que significava época de acasalamento para os ursos, o que significava que os ursos machos eram frequentemente mais agressivos e imprevisíveis do que o normal, movidos pela testosterona e territoriais de maneiras que não são durante outras estações, dispostos a desafiar ou atacar coisas que normalmente evitariam. Este urso, em particular, ficou de pé sobre as patas traseiras imediatamente, uma exibição destinada a estabelecer domínio e intimidar ameaças, erguendo-se à sua altura total, o que colocou sua cabeça no nível da minha, apesar da distância entre nós, fazendo-se parecer o maior e mais perigoso possível, e fez um som de bufo que comunicava claramente agressão em vez de curiosidade, um som que dizia que eu estava em seu espaço e ele não apreciava minha presença. Eu congelei completamente, que é geralmente a resposta correta para um encontro com um urso, de acordo com todos os guias de vida selvagem e conselhos de especialistas, ficando absolutamente imóvel e tentando não fazer nenhum movimento que pudesse ser interpretado como ameaçador ou de presa. Mas este urso não estava recuando ou mostrando qualquer indicação de se afastar, como os ursos geralmente fazem quando percebem que encontraram um humano. Ele desceu para as 4 patas após aquela exibição inicial e deu vários passos deliberados em minha direção, diminuindo a distância entre nós para talvez 15 pés, outra clara exibição de ameaça que indicava que não se tratava apenas de estabelecer domínio, mas potencialmente de se preparar para um ataque real. Suas orelhas estavam para trás contra a cabeça, outro mau sinal. E sua boca estava ligeiramente aberta, mostrando os dentes, e percebi com um terror gelado, inundando todo o meu corpo, que esta situação poderia realmente escalar para um ataque físico, que eu poderia estar prestes a ser atacada ou morta por um urso negro em uma tarde de primavera no meu 2º ano nesta propriedade. Eu não tinha nenhuma arma comigo. O rifle estava na cabana, porque eu tolamente presumi que não precisaria dele durante o trabalho diurno na trilha, em uma área pela qual já havia passado muitas vezes sem incidentes, e estava longe o suficiente da cabana para que, mesmo se eu corresse, não alcançaria a segurança antes que o urso me pegasse. Ursos podem correr mais de 30 milhas por hora e eu certamente não conseguiria manter nem metade dessa velocidade em terreno acidentado. Minha mente estava correndo por opções, todas ruins, imaginando se eu deveria tentar me fazer parecer maior, tentar recuar lentamente, tentar subir em uma árvore, embora ursos subam melhor que humanos, tentar lutar se fosse atacada. Embora lutar com um urso de 300 quilos, com nada além de uma serra manual, fosse suicídio, todos esses cálculos acontecendo em segundos enquanto o urso continuava seu avanço, e eu permanecia congelada de medo.
Antes que eu pudesse decidir sobre qualquer resposta, antes que eu pudesse me virar para correr, ou tentar me fazer parecer maior, ou tentar qualquer um dos protocolos recomendados para encontros com ursos, que provavelmente não funcionariam de qualquer maneira nesta situação, algo massivo irrompeu pela floresta do meu lado direito com uma velocidade e força chocantes, galhos quebrando e o chão tremendo com o impacto de sua passagem. O Bigfoot apareceu, movendo-se com uma velocidade que parecia impossível para algo tão grande, cobrindo o terreno mais rápido do que eu teria pensado ser possível, e se posicionou entre mim e o urso em uma postura protetora que era inconfundível em sua intenção. Ela colocou seu corpo diretamente no caminho da ameaça, colocando-se deliberadamente em risco para me proteger do perigo, tornando-se o alvo, em vez de permitir que o urso continuasse sua aproximação em minha direção. Ela fez uma vocalização que não era como nada que eu já tinha ouvido antes ou desde então, um rugido combinado com outra coisa, algo que carregava camadas de significado e emoção, um som que comunicava autoridade, aviso e ameaça inconfundível, tudo ao mesmo tempo. Um som tão poderoso e primitivo que eu o senti ressoando na minha caixa torácica, vibrando nos meus ossos, acionando cada antiga resposta de medo que os humanos carregam de nosso passado evolutivo, quando éramos tanto presas quanto predadores. A reação do urso foi imediata e absoluta. Ele recuou imediatamente, abandonando completamente sua postura agressiva e se retirando para a vegetação em óbvia submissão, ou possivelmente medo total, afastando-se tão rapidamente quanto apareceu, desaparecendo em segundos com sons de quebra que se desvaneceram rapidamente na distância, fugindo do Bigfoot com terror óbvio, ou pelo menos completa falta de vontade de desafiá-la. O encontro inteiro durou talvez 30 segundos, desde o aparecimento do urso até sua retirada, mas esses 30 segundos continham uma vida inteira de terror e depois um alívio e gratidão avassaladores. O Bigfoot permaneceu em sua postura protetora por mais um momento, depois se virou para me olhar e nossos olhos se encontraram diretamente pela primeira vez. Seus olhos eram castanhos escuros, quase pretos, mas com uma profundidade e inteligência que eram surpreendentes em sua humanidade. Ela segurou meu olhar por vários segundos e eu entendi sem palavras que ela estava verificando se eu estava ferida, se eu estava bem. Eu assenti, o que pareceu satisfazê-la, e ela se virou e voltou para a floresta, me deixando na trilha tremendo de adrenalina, gratidão e uma emoção avassaladora. Aquele incidente mudou tudo. Transformou nosso relacionamento de uma coexistência cautelosa para algo que parecia um cuidado e proteção genuínos. Ela havia intervindo para salvar minha vida, se colocado entre mim e o perigo sem hesitação, me protegido da maneira que você protegeria a família ou alguém sob sua tutela. A partir daquele momento, entendi que não éramos simplesmente dois seres compartilhando espaço na mesma propriedade. Estávamos conectados de maneiras que transcendiam a diferença de espécies, ligados por reconhecimento mútuo e confiança em desenvolvimento. Com o passar dos anos, nosso relacionamento se aprofundou de maneiras sutis, mas significativas. Aprendi a interpretar os diferentes sons que ela fazia. Vários pios e grunhidos que pareciam ter significados distintos que eu não conseguia traduzir completamente, mas geralmente conseguia compreender no contexto. Um pio ascendente particular significava que ela estava por perto e ciente da minha presença. Um grunhido mais baixo parecia indicar contentamento ou reconhecimento. Um som agudo, semelhante a um latido, servia como aviso de que algo potencialmente perigoso estava na área, geralmente outros ursos, ou, uma vez, um puma de passagem. Desenvolvi meu próprio repertório de sons e gestos que ela parecia entender. Um assobio que significava que eu havia deixado comida para ela,
uma mão levantada que sinalizava um cumprimento pacífico. Ficar parado na varanda depois de escurecer indicava que eu estava receptiva à sua presença, se ela escolhesse se aproximar. O inverno foi particularmente significativo em termos do nosso vínculo em desenvolvimento. Meu segundo inverno na propriedade trouxe um sistema de tempestade severo que durou quase 5 dias, despejando mais de 3 pés de neve e criando condições de visibilidade zero que tornavam perigoso até mesmo sair da varanda. Eu estava bem abastecida com lenha e comida, não em perigo imediato, mas isolada de uma forma que parecia mais absoluta do que o normal. Na terceira noite da tempestade, ouvi passos pesados na varanda, distintos e inconfundíveis, apesar do vento uivante. Olhei pela janela e vi o Bigfoot parado ali, completamente coberto de neve e gelo, verificando a cabana, certificando-se de que a estrutura estava sólida e eu estava segura lá dentro. Quando ela me viu na janela, fez aquele som de grunhido de reconhecimento, depois se virou e desapareceu de volta na nevasca, aparentemente satisfeita por eu não estar em perigo. Depois que a tempestade passou e eu pude sair novamente, descobri que ela havia feito mais do que apenas me verificar. Ela havia limpado a neve de ao redor da porta do depósito de lenha, tornando-o acessível quando estaria soterrado. Ela havia quebrado o gelo na nascente que alimentava meu suprimento de água, garantindo que eu pudesse ter acesso à água mesmo durante o congelamento. Eram ações úteis e deliberadas que demonstravam planejamento e preocupação com o meu bem-estar. Prova de que ela estava pensando nas minhas necessidades e tomando medidas específicas para me ajudar a sobreviver à tempestade com sucesso. O padrão de troca de presentes continuou e evoluiu. Aprendi quais alimentos ela apreciava particularmente. Mel era claramente um favorito, e ela sempre pegava peixe defumado quando eu oferecia. Ela começou a deixar presentes que pareciam cada vez mais pessoais e atenciosos. Uma vez, ela deixou um pedaço de casca de bétula com o que pareciam ser marcas deliberadas arranhadas nela, possivelmente uma tentativa de comunicação ou arte, não consegui determinar qual. Coleções de ervas úteis que eu reconheci dos diários da minha tia como tendo propriedades medicinais, raiz de ginseng selvagem, sanguinária e várias outras. Uma vez, um cristal de quartzo quase perfeito que ela deve ter encontrado em algum lugar na propriedade, claro e sem manchas, que capturava e refratava a luz do sol lindamente quando o coloquei no parapeito da janela. Também descobri que ela aparentemente estava protegendo a propriedade da intrusão humana. 2 vezes encontrei evidências de que caçadores haviam tentado entrar em minhas terras, apesar dos limites sinalizados. Câmeras de caça instaladas perto da linha da propriedade e postos de observação em árvores erguidos em locais estratégicos. Ambas as vezes, esses itens foram sistematicamente destruídos, câmeras esmagadas e postos de observação derrubados, antes mesmo de eu os descobrir. O Bigfoot estava patrulhando ativamente os limites, impedindo a invasão, mantendo o isolamento e a privacidade que lhe permitiam viver aqui sem ser perturbada. Esse comportamento protetor se estendia a mim por extensão. Ela estava guardando tanto seu próprio território quanto minha segurança como residente desse território. As pessoas ocasionalmente me perguntam, em minhas raras idas à cidade para comprar suprimentos, como eu consigo viver sozinha, tão longe de tudo, se fico solitária ou com medo. Eu lhes digo que gosto da solidão, o que é verdade, mas incompleto. Não menciono que, na verdade, não estou sozinha, que compartilho esta montanha com algo notável, que a solidão não é possível quando você está em um relacionamento com outro ser consciente que demonstra cuidado e atenção consistentes. Como eu poderia explicar isso sem parecer delirante? Quem acreditaria que um Bigfoot me verifica durante as tempestades, me deixa presentes, protege meus limites, salva minha vida de animais selvagens perigosos?
A história soa absurda até para os meus próprios ouvidos às vezes, apesar de vivê-la diariamente. Não contei a uma única pessoa sobre esta situação em todos esses anos. Mantive segredo absoluto sobre o que existe nesta propriedade. A tentação de documentar tudo, de reunir evidências e provar ao mundo que essas criaturas são reais, ocasionalmente foi forte, mas eu entendo o que aconteceria se eu cedesse a essa tentação. Pesquisadores invadiriam este lugar, equipes de filmagem, cientistas e curiosos, todos querendo estudar, documentar e capturar provas. O Bigfoot seria afugentado, seu lar destruído, sua paz estilhaçada. Ou pior, alguém poderia tentar capturá-la, estudá-la como um espécime, confinar algo selvagem e livre em nome do conhecimento científico. Não serei responsável por isso. Não trairei a confiança que ela depositou em mim e em minha tia antes de mim. Este relacionamento, este entendimento que desenvolvemos vale mais do que qualquer fama, reconhecimento ou validação científica. Minha tia entendia isso. Percebo agora. Ela viveu aqui por 35 anos, mantendo exatamente o mesmo segredo, protegendo esta criatura, criando um santuário onde algo raro e notável poderia existir sem interferência humana. Ela me passou essa responsabilidade, confiou-me algo precioso e insubstituível, e eu dediquei minha vida a honrar essa confiança. A nota que ela deixou sobre respeitar o que eu encontrasse na terra, sobre dar tempo para a montanha me aceitar, foi sua maneira de me preparar para esta realidade sem declará-la explicitamente. Caso a pessoa errada lesse aquelas palavras. Eu vi o Bigfoot ontem à noite, na verdade. Ela apareceu na borda da clareira, bem na hora do pôr do sol. Sua silhueta recortada contra o céu laranja e roxo, parada em sua característica postura, ligeiramente inclinada para a frente. Desenvolvemos uma rotina para esses encontros. Eu me sento nos degraus da varanda. Ela fica na linha das árvores e passamos um tempo juntos em um silêncio confortável, sem necessidade de palavras ou sons. Apenas presença e reconhecimento mútuos. Às vezes, essas sessões duram apenas alguns minutos. Às vezes, permanecemos assim por 1 hora ou mais, observando o céu escurecer, ouvindo a floresta fazer a transição do dia para a noite, existindo juntos naquele espaço liminar entre o mundo humano e o mundo selvagem. Ontem à noite ela ficou por quase 1 hora. A lua subiu, quase cheia, fornecendo luz suficiente para que eu pudesse vê-la claramente. A textura de seu pelo, a forma de seu rosto, a maneira como suas mãos maciças pendiam relaxadas ao lado do corpo. Em um ponto, ela fez aquele grunhido suave que aprendi a indicar contentamento. E eu fiz um som semelhante de volta para ela, nossa linguagem improvisada de simples reconhecimento. Eventualmente, ela se virou e caminhou sem pressa pela encosta em direção à seção norte da propriedade, onde a floresta cresce mais densa e remota. Observei até que ela desaparecesse completamente na escuridão. Então entrei, aticei o fogo contra o frio da noite e sentei-me pensando em como toda essa situação é extraordinária, improvável e preciosa. Em como sou sortuda por ter herdado não apenas terra, mas um relacionamento, uma confiança, uma responsabilidade que dá sentido e propósito à minha vida. Esta é a minha vida agora, e eu não a trocaria por nada que o mundo convencional pudesse oferecer. Meus dias são gastos na manutenção da propriedade, cuidando da minha horta, lendo e aprendendo, caminhando pelas trilhas e verificando os limites. Minhas noites são frequentemente passadas na varanda, às vezes sozinha com meus pensamentos, às vezes na companhia de uma criatura que não deveria existir, mas existe. Um ser que escolheu confiar em mim e me incluir em seu território. É uma boa vida, talvez a melhor vida que eu poderia ter imaginado. Certamente mais significativa do que a carreira que deixei para trás, mais gratificante do que qualquer relacionamento que tive na cidade, mais real
do que qualquer coisa que experimentei naquela existência anterior, que agora parece ter pertencido a uma pessoa completamente diferente. Acho que minha tia sabia que isso aconteceria quando me deixou a propriedade. Acho que ela reconheceu algo em mim, alguma qualidade ou capacidade que sugeria que eu poderia lidar com essa responsabilidade, que eu protegeria em vez de explorar, que eu honraria a confiança que estava sendo oferecida. É por isso que ela me escolheu, em vez de outros membros da família que teriam tratado esta terra como uma mercadoria a ser desenvolvida ou vendida. Ela estava passando mais do que um imóvel. Ela estava passando um legado de proteção e cuidado, um compromisso multigeracional de preservar algo raro e importante, uma confiança sagrada que transcendia a posse de propriedade e se tornava sobre a guarda de algo precioso e vulnerável. Espero poder fazer o mesmo quando chegar a minha hora. Espero poder identificar alguém digno de herdar este lugar. Alguém que continue o trabalho que minha tia começou e eu mantive. Alguém que proteja o Bigfoot, guarde o segredo e garanta que ela possa viver em paz pelo tempo que lhe restar neste mundo. Isso é o que mais importa. Não provar aos céticos que essas criaturas são reais, não obter reconhecimento ou fama, não vender a história para obter lucro. O que importa é a proteção, a preservação, garantir que este Bigfoot em particular possa continuar existindo sem interferência ou exploração humana. Às vezes me pergunto o que ela pensa de mim, se ela me vê como uma amiga ou simplesmente como uma presença tolerada em seu território, ou algo totalmente diferente que não consigo conceituar da minha perspectiva humana. Nunca saberei com certeza. Não falamos a mesma língua, não em nenhum sentido convencional. E o abismo entre nossas espécies é vasto demais para uma compreensão completa. Mas nos comunicamos através de gestos, presentes, e do simples ato de estarmos presentes um para o outro consistentemente ao longo do tempo. Talvez isso seja suficiente. Talvez seja tudo o que qualquer relacionamento realmente requer em sua base. Presença consistente e cuidado demonstrado. Aparecer, prestar atenção e respeitar os limites. As pessoas falam sobre os Bigfoots quando falam sobre eles como agressivos e perigosos, criaturas a serem temidas. Essa não foi minha experiência nem um pouco. O Bigfoot nesta propriedade é gentil, cuidadoso e pacífico. Ela nunca me ameaçou ou me deu qualquer motivo para sentir medo em sua presença. Pelo contrário, ela tem sido minha protetora e guardiã, cuidando de mim com uma atenção que às vezes parece quase paternal, garantindo minha segurança neste lugar selvagem que compartilhamos. Ela salvou minha vida durante aquele encontro com o urso e provavelmente durante outras situações das quais eu nem estava ciente. Momentos em que ela redirecionou animais selvagens, perigosos, para longe de áreas onde eu estava trabalhando ou limpou perigos das trilhas que eu percorria regularmente. Acho que talvez os Bigfoots sejam tão variados quanto os humanos em temperamento e comportamento. Alguns agressivos, outros pacíficos, alguns curiosos sobre os humanos, outros que não querem nada com nossa espécie. A que eu conheço está entre os pacíficos, os curiosos, os capazes de confiança e relacionamento. Ela poderia ter me expulsado desta terra anos atrás se quisesse. Poderia ter tornado a vida aqui tão desagradável ou assustadora que eu não teria escolha, a não ser ir embora. Em vez disso, ela escolheu a conexão, escolheu estender a mim a mesma confiança que aparentemente compartilhara com minha tia. Escolheu me incluir em seu mundo, em vez de me excluir dele. Essa escolha fez toda a diferença na minha vida. Transformou o que poderia ter sido um simples isolamento rural em algo rico e significativo. Eu estava à deriva antes de vir para cá, trabalhando em um emprego que parecia sem sentido,
vivendo de maneiras que não se alinhavam com nenhum senso de propósito ou valor, apenas seguindo os movimentos sem um envolvimento real. Agora eu tenho um propósito claro. Tenho paz, tenho conexão com algo antigo e misterioso, algo que existe fora das categorias humanas e dos quadros científicos. Tenho esta terra, esta bela montanha selvagem que posso proteger e preservar. Tenho um motivo para acordar todas as manhãs, um senso de que minha existência importa porque estou servindo como guardiã de algo que precisa de proteção. O sol está se pondo agora, enquanto termino de escrever este relato. A luz está se tornando dourada sobre as cordilheiras e há um frescor no ar que sinaliza a aproximação do outono novamente. Mais um ano passando. Mais um ciclo de estações nesta montanha. Em breve, irei para a varanda, sentar-me com meu chá da noite e observar a floresta enquanto o dia faz a transição para a noite. E talvez, se as circunstâncias se alinharem, verei o Bigfoot em seu lugar habitual na borda da clareira, de vigia como ela faz, e passaremos um tempo juntos naquele silêncio confortável que se tornou nosso principal modo de conexão. Essa é a minha esperança, de qualquer maneira, que ela apareça esta noite e amanhã à noite. E na noite seguinte, que este padrão que estabelecemos continue enquanto nós dois formos capazes de mantê-lo. Quando eu finalmente ficar velha demais para manter esta propriedade sozinha, quando minhas capacidades físicas diminuírem a ponto de eu não conseguir mais lidar com as demandas desta vida, precisarei encontrar alguém digno de herdar este lugar e esta responsabilidade. Alguém que cuidará do Bigfoot como eu cuidei, como minha tia cuidou antes de mim. Alguém que entenda que o que está realmente herdando não é apenas terra, mas uma confiança sagrada que transcende a propriedade. Alguém que reconheça o valor da proteção sobre a prova, da privacidade sobre a publicidade, da preservação sobre o lucro. Encontrar tal pessoa não será fácil, mas é essencial, porque é disso que tudo isso realmente se trata, no final das contas. Não se trata de provar nada aos céticos, de ganhar atenção ou de ganhar dinheiro com uma história sensacionalista. Trata-se de proteção. Trata-se de preservar algo raro e precioso pelo maior tempo possível contra um mundo que o destruiria por curiosidade, exploração ou simples falha em entender o que representa. Trata-se de honrar a confiança que este Bigfoot depositou em mim e em minha tia antes de mim. Uma confiança que foi construída gradualmente ao longo de décadas através da demonstração consistente de respeito e cuidado. Trata-se de ser uma guardiã de segredos, uma protetora de algo que o mundo moderno inevitavelmente destruiria se soubesse que esta criatura existe aqui. Então, se você está ouvindo ou lendo este relato e pensando que sou delirante, que estou inventando histórias ou interpretando mal fenômenos naturais, isso é aceitável para mim. Fiz as pazes com o que as pessoas possam pensar de minhas escolhas e crenças. Escolhi esta vida deliberadamente. Escolhi esta terra. Escolhi este relacionamento com o Bigfoot. E faria as mesmas escolhas novamente sem hesitação, porque o que tenho aqui vale mais do que qualquer coisa que a sociedade convencional poderia me oferecer. O Bigfoot é real, vivendo nesta propriedade nas montanhas que minha tia me deixou. Ela é pacífica, inteligente e digna de proteção. Essa é a verdade, independentemente de alguém acreditar nela. E vou passar os anos que me restam garantindo que ela permaneça segura, escondida, livre para viver como sempre viveu nestas montanhas antigas. Essa é a minha promessa à minha tia, a esta terra e ao próprio Bigfoot. É uma promessa que pretendo cumprir até o dia da minha morte. Ela me protegeu, confiou em mim e me incluiu em seu mundo.
Agora é minha responsabilidade fazer o mesmo por ela, guardar sua privacidade e segurança enquanto eu for capaz. Enquanto eu estiver viva e capaz, estarei aqui nesta montanha, cuidando desta terra e da notável criatura que a chama de lar. Há muito mais que eu poderia compartilhar sobre estes 14 anos, tantos pequenos momentos e interações que construíram este relacionamento em algo que define toda a minha existência agora. A vez em que ela deixou uma carapaça de tartaruga perfeitamente intacta na varanda, limpa e seca, um presente que parecia escolhido porque ela havia me notado examinando carapaças de tartaruga que eu encontrava na floresta, entendendo que eu as achava bonitas e interessantes. A manhã em que acordei e encontrei padrões intrincados, desenhados na terra do caminho do meu jardim, linhas e curvas que sugeriam uma expressão artística deliberada em vez de marcas aleatórias, como se ela estivesse tentando comunicar algo visual em vez de prático. A noite de inverno em que eu estava lutando para rachar lenha congelada e ouvi sons da floresta que me fizeram olhar para cima e vê-la observando, e momentos depois descobrir que vários dos troncos mais teimosos haviam sido rachados e empilhados enquanto eu havia entrado brevemente para beber água, uma ajuda oferecida sem ser pedida, necessidades antecipadas e atendidas. Aprendi muito sobre seus comportamentos e padrões ao longo desses anos, informações às quais nenhum pesquisador ou documentarista jamais terá acesso, porque nunca revelarei o que sei a ninguém que possa explorá-lo. Ela é mais ativa durante o amanhecer e o crepúsculo, aquelas horas liminares em que o dia se transforma em noite ou a noite em dia, embora eu tenha encontrado evidências de que ela se move a qualquer hora, dependendo das circunstâncias e necessidades. Ela parece ter rotas regulares que percorrem seu território, caminhos que ela segue repetidamente o suficiente para que eu tenha aprendido a prever onde posso encontrar sinais de sua passagem. Ela é primariamente vegetariana, com base no que pega das oferendas que deixo, mostrando fortes preferências por frutas, nozes e certos vegetais. Embora os presentes de carne que ela deixou no início de nosso relacionamento e a maneira como ela processa limpa as carcaças de veado indiquem que ela certamente é capaz de consumir carne quando disponível ou necessário. Ela parece ser solitária, o que me enche de uma certa tristeza quando penso nisso com muito cuidado. Em todos esses anos, nunca vi ou encontrei evidências de outro Bigfoot nesta propriedade ou em áreas vizinhas. Nenhuma pegada adicional, nenhum sinal de outros indivíduos, nenhuma vocalização que pudesse indicar comunicação com outros de sua espécie. Ou ela está sozinha por escolha, preferindo o isolamento como alguns humanos, ou está sozinha porque é um dos poucos indivíduos restantes de sua espécie nesta região, possivelmente um dos últimos, o que a tornaria ainda mais preciosa e merecedora de proteção. A solidão dessa possibilidade me assombra às vezes, imaginando-a vivendo ano após ano sem a companhia de sua própria espécie. Apenas a interação ocasional com humanos como minha tia e eu, que por acaso somos receptivos em vez de ameaçadores. Pensei muito sobre por que ela escolheu fazer contato com humanos, o que a motivou a se aproximar de minha tia originalmente e depois a estender essa confiança a mim. A resposta fácil seria que ela precisa de ajuda, que a existência solitária é difícil e ter humanos que fornecem comida e vigiam ameaças torna a sobrevivência mais fácil. Mas não acho que seja tão simples ou puramente prático. Acho que talvez ela seja solitária, que embora sejamos espécies diferentes, somos ambas criaturas sociais que precisam de conexão e relacionamento para prosperar, que o isolamento completo é prejudicial mesmo para seres que preferem a solidão. Talvez minha tia representasse uma espécie de companhia, alguém que estava confiavelmente presente, que demonstrava cuidado e respeito, em quem se podia confiar para não explorar ou prejudicar.
Talvez, na ausência de sua própria espécie, a amizade interespécies se tornou valiosa simplesmente porque era melhor do que nada, melhor do que a solidão completa. Ou talvez eu esteja projetando necessidades emocionais humanas nela e a realidade seja completamente diferente do que eu imagino. Talvez ela veja este relacionamento de uma forma totalmente diferente da minha, me veja como algo além de uma amiga, tenha motivações que eu não conseguiria começar a entender da minha perspectiva humana. Essa incerteza é parte do que torna esta situação tão fascinante e tão humilhante. Posso observar e interagir, mas nunca posso entender completamente. Nunca posso saber verdadeiramente o que ela pensa, sente ou quer. Há um mistério fundamental no cerne deste relacionamento que nunca será completamente resolvido. E aprendi a me sentir confortável com essa ambiguidade, a não precisar de uma compreensão completa para participar de algo significativo. Os ritmos sazonais de nossa interação se tornaram padrões profundamente familiares que estruturam meu ano. A primavera traz um aumento da atividade à medida que ela emerge de qualquer abrigo de inverno que usa. Nunca descobri onde ela fica durante os meses mais frios, movendo-se mais, deixando mais pegadas, aparecendo com mais frequência na borda da clareira. Os presentes que ela deixa incluem mais ovos de pássaros cuidadosamente coletados sem danificá-los e várias plantas e flores da primavera. O verão é quando a vejo com mais frequência, aquelas longas noites de crepúsculo em que ela aparece e passamos 1 hora ou mais na presença um do outro, compartilhando o espaço enquanto a escuridão se aprofunda gradualmente. O outono traz uma mudança nos presentes para incluir mais nozes e frutas de final de estação, avelãs, nozes pretas e caques, como se ela estivesse compartilhando sua colheita comigo da mesma forma que eu compartilho a minha com ela. O inverno reduz o contato significativamente, pois ela, presumivelmente, conserva energia e fica mais perto do abrigo, embora ainda verifique a cabana periodicamente, com base nas pegadas que encontro na neve. Desenvolvi meus próprios padrões sazonais, que de certa forma são paralelos aos dela. Primavera significa preparação e plantio do jardim. Verão significa cuidar das plantações e conservar as colheitas. Outono significa juntar lenha e preparar a cabana para o inverno. Inverno significa principalmente ficar dentro de casa, lendo e trabalhando em projetos internos. Mas todas essas atividades acontecem com uma consciência constante de sua presença, com atenção aos sinais de sua passagem, com a antecipação de possíveis encontros. Minha vida está fundamentalmente organizada em torno deste relacionamento agora, de maneiras que pareceriam bizarras para observadores externos, mas que me parecem completamente naturais e certas. Às vezes, me pergunto o que os pesquisadores dariam para ter o acesso e as informações que acumulei ao longo desses anos. As observações detalhadas de comportamento, comunicação e inteligência que testemunhei. Eu provavelmente poderia escrever artigos acadêmicos, contribuir para o entendimento científico dessas criaturas, fornecer evidências que poderiam ajudar a proteger outros Bigfoots, se algum restar. Mas o custo seria trair a confiança dela, chamar a atenção para este local, potencialmente colocá-la em perigo em nome do conhecimento e da curiosidade humana. A troca não vale a pena. Sua privacidade e segurança importam mais do que o avanço científico, a educação pública ou o meu próprio reconhecimento potencial como alguém que provou que essas criaturas existem. O relacionamento que construímos importa mais do que qualquer coisa que possa ser ganha ao expô-lo. Minha tia entendia isso completamente, manteve essa mesma posição ética ao longo de suas décadas aqui, nunca vacilou em seu compromisso com o sigilo e a proteção. Embora pudesse ter se tornado famosa, poderia ter ganhado dinheiro, poderia ter contribuído para a ciência.
Ela escolheu o caminho mais difícil do silêncio, de proteger algo vulnerável, em vez de explorá-lo, de priorizar o bem-estar de outro ser em detrimento de seu próprio ganho potencial. Esse é o legado que ela me passou. Não apenas terra e uma cabana, mas um quadro ético, um conjunto de valores sobre o que mais importa, sobre a relação correta entre os humanos e os seres selvagens que não entendemos completamente. Penso em legado com frequência, agora, à medida que envelheço e a mortalidade se torna mais real e presente do que era em meus anos mais jovens. O que acontecerá com este lugar quando eu me for? Quem a protegerá então? Essas perguntas me mantêm acordada às vezes, preocupada com o futuro, sobre se consigo encontrar alguém confiável para herdar essa responsabilidade. Comecei a escrever instruções detalhadas, criando documentos que explicam a história, a situação e os protocolos que devem ser seguidos, preparando informações para quem quer que venha a seguir. Mas será que instruções podem realmente transmitir o que precisa ser transmitido? Podem palavras no papel comunicar a profundidade deste relacionamento, a importância do que está sendo protegido, o cuidado e a paciência necessários para manter a confiança com um ser que tem todos os motivos para temer os humanos? Ainda não tenho respostas para essas perguntas, mas estou trabalhando nelas, tentando me preparar da melhor maneira possível para um futuro incerto. Talvez eu tenha mais 20 anos, tempo suficiente para encontrar a pessoa certa e ensinar-lhe tudo o que precisa saber através da experiência direta, em vez de instrução escrita. Talvez eu tenha menos tempo do que isso e precise confiar que minhas preparações são adequadas. De qualquer forma, estou determinada a que esta proteção continue além da minha vida, que a segurança dela não termine quando eu morrer. O sol já se pôs completamente enquanto termino este relato. A escuridão é total, exceto pelas estrelas brilhantes no céu e pelo brilho fraco do fogo através das janelas da cabana. O ar está frio. O outono definitivamente se aproximando, carregando aquele cheiro particular de folhas morrendo e fumaça de lenha que caracteriza esta época do ano. Posso ouvir o riacho à distância, correndo mais baixo do que na primavera, mas ainda constante, ainda fornecendo sua música ambiente. Uma coruja pia no cume acima, outra responde do vale abaixo. A floresta está viva com os sons da noite, grilos, esperanças e todas as pequenas criaturas que emergem quando a escuridão oferece cobertura. E em algum lugar lá fora, naquela escuridão, ela está presente, movendo-se por seu território, ou talvez descansando em qualquer abrigo que use, vivendo sua vida de acordo com padrões e ritmos que eu apenas entendo parcialmente. Amanhã, deixarei comida para ela no lugar de sempre, continuarei nosso padrão de troca e reciprocidade. Amanhã à noite, talvez a veja na borda da clareira, ou talvez não. Cada encontro um presente em vez de uma expectativa. E no dia seguinte, este padrão continuará, este relacionamento estranho e maravilhoso que dá à minha vida um sentido e um propósito além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado quando estava sentada naquele cubículo em Richmond, sentindo que minha existência não tinha sentido. Esta é a minha vida agora, e é mais do que eu jamais sonhei ser possível. É certamente mais significativa do que qualquer coisa que a sociedade convencional me ofereceu, mais real e imediata do que qualquer carreira ou relacionamento que tive em minha existência anterior. Tenho um propósito aqui, guardiã de algo raro e precioso, protetora de um ser que confia em mim sua vida e segurança, participante de um mistério que a maioria das pessoas acredita não existir. Tenho uma conexão que transcende espécies e linguagem, um relacionamento construído sobre respeito mútuo e cuidado, demonstrado ao longo de anos de interação paciente.
Tenho esta montanha, esta floresta, este riacho e estas cordilheiras e estas árvores antigas. Tudo sob minha proteção, tudo importando de maneiras que o trabalho corporativo nunca importou. Quando eu estiver velha e meu corpo falhar e eu não puder mais manter este lugar sozinha, quando esse dia inevitável chegar, espero ter encontrado alguém para receber esta confiança, alguém capaz de entender o que está herdando e comprometido em continuar a proteção. Essa é a minha tarefa restante mais importante, garantir que isso não termine comigo. E se eu tiver sucesso nessa tarefa, se conseguir passar isso para alguém digno, então poderei morrer sabendo que cumpri meu propósito. Honrei o legado de minha tia, mantive a fé com o Bigfoot que escolheu confiar em nós. Isso é tudo que posso esperar. Na verdade, ter vivido bem, protegido bem e passado adiante algo importante. Isso seria o suficiente. Seria uma vida bem vivida, independentemente de como o mundo a julgue ou entenda.